Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 4 de novembro de 2020. Vamos aí continuar com a nossa meditação diária, buscando aí os ensinamentos, proféticos, que são a base dos ensinamentos, da igreja. Né? O ensinamento da igreja está sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, muita coisa que os apóstolos ensinaram, os profetas já tinham ensinado, Graças a Deus por isso, e é isso que nós estamos procurando aqui, nos instruir para conhecermos o bem e o mal, podermos distingui-los, discerni-los. E discernindo o bem do mal, podemos exatamente fazer a vontade do nosso Deus e nos candidatar a sermos virgens prudentes, Já estamos aqui no capítulo 23 de Jeremias. Vamos ler aqui o versículo 13 e o 14 e o 15, Que depois do versículo 9 desse capítulo 23, o profeta está falando aqui dos falsos profetas, Contra os falsos profetas. Nós já lemos alguns, vamos ler outros, Outros versículos aqui desse capítulo. Começando aqui, eu vou repetir aqui o 13, que diz o seguinte: Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. No verso 14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Então os profetas de Samaria e de Jerusalém, estavam exatamente seguindo a desobediência, Estavam todos na apostasia, sendo que o de Jerusalém estava pior do que o de Samaria, Aí no versículo 15, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Contaminação, irmão? Que é a perversão, da palavra, Quer dizer, esses falsos profetas estavam pervertendo a palavra, No versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então eles falam das suas opiniões, Suas opiniões particulares, falam de heresias, de seitas, de divisões, Aí no versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. No fim dos dias entenderemos isso claramente,
que não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. Até que o último, tio da lei seja cumprido, até que a última palavra, o último tio, a última letra da sua palavra seja cumprida. Versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. 22. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar de seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas ele estava fazendo o contrário, O que eles faziam? Estava fazendo com que o povo não ouvisse o Jeremias, e os outros profetas, que viveram ao mesmo tempo, que eram contemporâneos de Jeremias. 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Então nós estamos vendo aí, irmãos, que o diabo levantou lá um monte de profeta, para exatamente confundir o povo, não deixar que eles ouvissem o Jeremias, que era o profeta que Deus estava falando por ele. Não é isso? E isso aí, se a gente for projetar para as gerações futuras desde aquela época, a gente vai ver que todo o tempo, é só a gente olhar aí a nossa volta hoje, e ver aí que em cada esquina tem aí falsos profetas, falsos cristos, falsas igrejas, pervertendo o evangelho, não é isso? Reunindo multidões, As multidões creem, As multidões gostam da mentira, Gostam do engano, do erro, que é o espírito do erro que está aí, no mundo, com o propósito de encobrir o espírito da verdade. No versículo 27, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Quer dizer, eles falam em nome de Deus, Falam em nome do Senhor Jesus, falam em nome de Deus. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. Fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: que peso que vos deixarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: peso do Senhor,
eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. É perversão, né? Torcer, né? Torcem a palavra, pervertem os mandamentos, o conserto, né? Isso é que o homem tem feito desde quando ele foi criado, né? E o nosso Deus, o nosso Criador, tem procurado mostrar para nós o caminho da liberdade, né? Ele nos criou com a faculdade do livre-arbítrio, né? Porque se ele obrigasse as pessoas a cumprir os mandamentos, eu tenho certeza que a Terra não seria como sempre foi, né? Cheia de iniquidade, de maldades e de maldições. Bom, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Pai seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.